Você está no ônibus com seu filho. Ele tem 7 anos, mas você diz para ele agachar um pouco para passar por baixo da catraca, porque até 6 anos não paga passagem. O cobrador olha para a criança e pergunta quantos anos ela tem. E a criança responde: 7 anos. Ela, honesta diante da situação, fez o que teoricamente era ensinado pelos pais. Você sorri sem graça, paga a passagem e no fundo do ônibus dá um sermão na criança que falou a verdade. Mas algo ficou no ar. Não o dinheiro da passagem. Isso é pouco. O que ficou foi a lição. A criança aprendeu alguma coisa naquele momento sobre como o mundo funciona, sobre o que é normal, sobre o que se faz quando ninguém está olhando, contrariando o que os pais falaram na teoria sobre nunca mentir. E ela aprendeu com você. O jeitinho brasileiro tem duas faces que raramente separamos. A primeira é aquela que vale a pena celebrar. A capacidade de resolver o que parece impossível com criatividade e leveza. De encontrar uma saída onde não havia caminho. De lidar com o inesperado sem perder o humor. De transformar limitação em solução com jogo de cintura. Essa face é real, é bonita. É parte do que torna a nossa cultura única, essencialmente brasileira. A segunda face é diferente. É o papo no guarda de trânsito para escapar de uma multa merecida. É o produto pirata comprado sem culpa. É a fila furada com uma desculpa criativa. É a regra contornada não por necessidade, mas por conveniência. É a pequena ou grande vantagem tirada toda vez que o sistema permite. E muitas vezes nem mesmo permite. E o problema não é que essa segunda face existe. O problema é que ela foi tão normalizada que muita gente nem percebe mais que está praticando. Tudo parece muito normal, e quem não faz que é bobo. Quando foi a última vez que você usou o jeitinho e não parou para examinar qual das duas faces estava usando? Existe uma frase que resume bem como o jeitinho ruim se perpetua. Todo mundo faz. É a justificativa mais usada para comportamentos que, se examinados individualmente, a maioria das pessoas admitiria que não são corretos. Todo mundo compra pirata, todo mundo dá um jeitinho no trânsito, todo mundo tenta pagar menos quando pode. Todo mundo conhece alguém que resolve na conversa o que deveria ser resolvido na regra. E quando todo mundo faz, ninguém se sente responsável. Logo, está normalizado. Mas existe algo que essa lógica esconde. Sistemas não são abstrações. Eles são feitos de comportamentos individuais somados. A fila que não anda é feita de pessoas que furaram. O trânsito que não flui é feito de motoristas que não respeitaram a vez. A saúde pública que não funciona é feita em parte de pequenas corrupções cotidianas que ninguém contabiliza sozinho, mas que juntas custam caro para todo mundo. O jeitinho individual parece pequeno demais para importar. Mas multiplicado por milhões de pessoas, ele constrói uma cultura. O comportamento que você normaliza no dia a dia, se todo mundo ao seu redor fizesse exatamente o mesmo, que tipo de sociedade isso construiria? Aqui chegamos no ponto mais difícil. Porque é fácil identificar o jeitinho ruim nos outros. No político que desvia, no empresário que sonega, no vizinho que joga lixo na calçada. O que é mais difícil é olhar para os próprios comportamentos com a mesma clareza. Pensa nas últimas semanas. Você contornou alguma regra por conveniência? Usou um produto sem pagar pelo que deveria ter pago? Ensinou alguém mais jovem, direta ou indiretamente, que existe um jeito de driblar o que é correto quando ninguém está olhando? Não precisa responder em voz alta, mas pensa no que você está transmitindo. Porque valores não se ensinam com discurso, se ensinam com comportamento. A criança no ônibus não aprendeu sobre honestidade ouvindo uma palestra. Ela aprendeu observando o que o adulto ao lado dela fez quando achou que podia se safar. E isso vale para todos os adultos ao redor de qualquer criança. O jeitinho que vai para a próxima geração não é o que você diz que acredita. É o que você faz quando acha que não tem consequência. O que as crianças ao seu redor estão aprendendo sobre honestidade, observando o seu comportamento.
não seu discurso. O jeitinho criativo precisa ser preservado. A capacidade de resolver o impossível com leveza, de encontrar humor numa situação difícil, de improvisar com elegância quando o planejado não funciona, de criar saídas onde outros veem apenas muros. Esse jeitinho é patrimônio. Vale celebrar, vale passar para frente. O outro jeitinho, o que normaliza a desonestidade, pequena ou grande, não importa o tamanho. Desonestidade é desonestidade. O que contorna a regra por conveniência, o que ensina que levar vantagem é esperteza, e quem não leva é o bobo da vez. Esse precisa ser examinado a fundo. Não com um julgamento, com honestidade. Estranho pedir honestidade em um ato desonesto. Mas, no fundo, lá no fundo, sabemos sim que é desonesto. Porque a mudança que a gente espera ver na sociedade começa exatamente no momento em que ninguém está olhando. Ela começa com você, quando a escolha pequena parece não importar, quando seria fácil se safar e ninguém saberia. É nesses momentos que o caráter se define. E é nesses momentos que a próxima geração está aprendendo. Deixo você com 3 perguntas para carregar depois desse vídeo. Não para responder agora. Não para resolver. Só para deixar trabalhar. Existe algum comportamento que você chama de jeitinho, mas que no fundo sabe que não é correto e que continua repetindo porque todo mundo faz? O que você está ensinando para as pessoas mais jovens ao seu redor sobre honestidade? Não com palavras, mas com atitudes. Se você eliminasse do seu dia a dia tudo que contorna uma regra por conveniência, o que mudaria na sua rotina? Não precisa de resposta agora. Mas se uma dessas perguntas ficou, ela já está fazendo o trabalho. Aqui a gente não se absolve rápido. Aqui a gente não se condena fácil. Aqui a gente observa. Aqui a gente questiona, interroga.